Fala, meu amigo, minha amiga, tudo na paz, tudo tranquilinho aí? Torço, espero que sim. Hoje mais um vídeo aqui de Notion no nosso canal, ensinando ali o básico, passo a passo, caso você não tenha aí nenhum conhecimento de Notion. Tá interessada na ferramenta, eu vejo aí que tem um boom aí de pessoas procurando Notion e muitas vezes o que acontece, né? Vou compartilhar minha tela aqui, vamos falar já olhando para o Notion. Eu compartilhei a minha tela e quando você vai atrás do Notion, normalmente você vai atrás dele porque você viu algum template, você viu alguém usando e ali as coisas estão todas organizadas, tudo bonitinho, você tem ali o lugar para você colocar suas metas, para você colocar suas tarefas, colocar seus projetos. Quando você instala ele no seu computador ou no seu celular e abre ele aí para usar pela primeira vez, ele é essa grande tela em branco que a gente está vendo aqui e se você não mexeu no tema, ele é branco mesmo. Então bora lá, a ideia aqui é mostrar para você quais são os blocos básicos, como que você consegue usar esses blocos básicos para que você comece a usar o Notion, para você ver que o Notion não é esse bicho de 7 cabeças e que você pode aí facilmente começar a usar, vai aos poucos, porque o Notion ele tem uma curva de aprendizado, então conforme você vai usando, conforme você vai vendo as funções, você vai tendo ideias aí de como organizar a sua vida na prática. Então bora lá, sem mais enrolação, eu vou compartilhar aqui e vou apresentar para você os blocos. Aqui a gente vai criar uma nova página, apesar de eu já ter criado aqui uma página chamada Blocos Básicos do Notion, a gente vai criar uma nova página. Como é que eu faço para fazer isso, Caco? Você vai vir aqui ó, ao lado do seu nome, então tem o meu nome aqui, Caio, do lado tem esse quadradinho. Vamos clicar aqui para criar uma nova página, e aí você criou a sua nova página, eu vou me diminuir aqui um pouquinho para não ficar muito grande. Então aqui ó, diminuir demais. Pronto, agora tá bom. Vamos lá, e aí aqui eu venho aqui sempre do lado direito aqui, se você tem visto meus vídeos, e eu sempre peço aqui largura completa. E aí aqui o nosso título da nossa página vai ser Blocos Básicos do Notion. Então percebe, esse daqui é um Notion que eu criei do zero, né? Então ele não é o Notion que eu uso. Depois se vocês quiserem ver o meu Notion oficial aí, que eu faço um tour mostrando como é que eu me organizo, coloca um comentário aqui que eu vou ter o maior prazer de gravar, mostrar para vocês. Mas esse é um Notion que eu criei aqui para fazer os vídeos do YouTube, para fazer esses tutoriais, para mostrar para você como é que funciona. Então bora lá. Criei aqui a nossa página, coloquei o título da página Blocos Básicos do Notion, que é também aqui o título do nosso vídeo, e bora lá. E aqui eu já cliquei aqui embaixo dos nossos blocos básicos do Notion, e aqui ele escreve aqui, ó, escreva algo, pressione espaço para IA e barra para comandos. Barra com a perna para a esquerda, vou pedir para a edição ajudar, mas também vou colocar aqui, ó, barra com a perna para a esquerda, e aí ele abre aqui, ó, os comandos do Notion. E nesse vídeo a gente está falando apenas de blocos básicos, então vou falar aqui desses blocos, como que eu uso na prática, mas eu pretendo aí trazer um vídeo mostrando cada um dos tipos de blocos, inclusive a parte de base de dados, que gera muita confusão, para mostrar como é que eu uso na prática e também aqui os comandos avançados do Notion. Então se você acha que é legal esse tipo de vídeo, se você curte a ideia, coloca um comentário aqui que eu vou saber que esse vídeo é interessante e vou gravar aqui para você. Então bora lá, vamos falar aqui de blocos básicos. O primeiro bloco que aparece aqui é o bloco de texto. O bloco de texto não tem muito o que dizer. Vou clicar aqui nele e nada acontece. Por que que nada acontece? Porque aqui basicamente você vai escrever. Então você, digamos aqui que você tem aqui um documento que chama aqui, sei lá, meu dia. E aí ali em blocos básicos do Notion estaria meu dia. E aí aqui você vai começar a escrever aqui, sei lá, vou acordar e pretendo ir para a academia e pretendo fazer exercícios, e para academia já é demais, né? Fazer exercícios por 15 minutos para ativar minha energia e depois tomar banho e tomar café da manhã. Então percebe, não tem nada demais, né? Aqui você só está escrevendo. E aí qual que é o grande lance? Deixa eu me puxar aqui um pouco para baixo. Então até aqui não tem nada demais, né? O que tem demais aqui? Se você clicar duas vezes em cima da frase, ele vai abrir aqui as opções para você formatar o texto. E a primeira opção aqui que aparece são duas opções de IA para você acionar e a IA, lembrando que a IA é uma coisa que você paga por fora, né, no Notion. Então se você está querendo usar a IA, eu recomendo que você use o ChatGPT, que é gratuito. Aqui tem comentário, caso você esteja trabalhando com outras pessoas, caso você queira comentar em algum texto. Aqui você tem o modo sugestão, onde você pode ativar e aí você consegue ir fazendo comentários aí, tá trabalhando em um texto com alguma pessoa, em algum projeto.
Aqui você pode transformar esse bloco de texto em um outro bloco, depois a gente vai falar sobre isso, mas agora no momento é só para você saber que tem essa opção de você transformar. Aí aqui você tem as opções ali de formatação de texto, né? Então você tem aqui o negrito, você tem o itálico, o sublinhado, o riscado, aí você tem aqui marcar como código, você tem adicionar um link e você tem aqui as opções de cor de texto. Vou me puxar aqui para ficar melhor e aqui você tem a opção de trocar aí a cor tanto do texto quanto do fundo que você está usando. Então coloquei aqui ó, um fundo azul, ele fica aqui ó, um fundo de azul pastel. Não é muito forte, mas ó, já dá para deixar mais bonitinho. Você consegue inserir aí cor no fundo do seu texto. Então beleza, vou deixar sem cor. Vamos aqui nos 3 pontinhos. O que que tem aqui em 3 pontinhos? Ah, tem as mesmas opções que eu vou mostrar ali para você em outro lugar. Vou me voltar aqui para o canto. Então aqui a gente tem a nossa frase, o nosso primeiro bloco aqui é o bloco de texto. E aí clicando, ó, se você vier aqui do lado da frase, ó, percebe que ele aparece esse quadradinho? E aí se você clicar em cima do quadradinho, ele também vai te abrir algumas opções. Opções como comentário, como sugerir aí, que é aquele modo de sugestão. Tem a opção aqui da IA, tem a opção de você excluir aqui, então vou excluir. E aí o Ctrl Z ele volta. Vou vir aqui de novo, clicar no quadradinho. Eu posso duplicar esse texto. Então eu dupliquei aqui, vou dar um Ctrl Z de novo. Posso clicar aqui e transformar em alguma outra coisa. E o que é essas outras coisas? Conforme eu for apresentando aqui os outros blocos, depois eu vou mostrar para você como é que você pode transformar. Aqui você pode criar um link para um bloco. Então você pode colocar um texto aí, colocar um link nesse texto. Também vou mostrar posteriormente. E aqui você tem o mover para. O que é esse mover para? Você pode mover esse texto para qualquer página dentro do seu Notion. Então digamos que você tem uma outra página, um projeto, alguma coisa, sua lista de tarefas, tem alguma coisa que você quer mover, você clica aqui nesse quadradinho do lado e no mover para você consegue mandar isso para uma outra página. Aqui também a gente tem a opção de cor, que é aquela mesma ideia lá de quando você está formatando o texto, então você consegue colocar tanto a cor da fonte quanto a cor do fundo aí do seu texto. Beleza? Falamos de texto, esse é o bloco mais básico que tem para você começar. Aqui eu usei o exemplo do meu dia como se fosse o título da página, então aqui estaria meu dia, né? E aí eu estaria escrevendo o meu texto e eu tenho aí as opções de formatação. Beleza? Vou voltar aqui, ó, para blocos básicos do Notion e agora bora aqui para o nosso segundo item. Já dei o comando barra abre aí a lista de itens aí que você pode incluir no seu Notion e o nosso segundo item aqui é página. É legal esse item porque aqui dá para explicar um conceito que muita gente não entende do Notion. Porque quando você abre o Notion, ele é essa página em branco, te dá milhões de possibilidades de você se organizar, mas ao mesmo tempo ele te deixa ali num mar de criatividade que muitas vezes acaba te travando. Então bora lá. Vocês perceberam aqui que ele criou uma nova página? Eu pedi lá o barra página e aí ele cria uma página dentro da minha página de blocos básicos. Então eu vou clicar aqui, ó, tá vendo que tem uma estrutura aqui de pastas aqui em cima? Eu vou clicar em blocos básicos do Notion e ele criou uma nova página aqui dentro da nossa página. O que é isso, Caco? Tá maluco? Tá doidão? Não. Aqui tem uma estrutura de organização que é bem parecida com a estrutura do Windows. Então imagina que essa sua página aqui, ó, blocos básicos do Notion, é a sua primeira pasta. E aqui dentro você pode ir colocando páginas, né, dentro do Notion, que serviriam aí como pastas dentro do seu computador. Então, por exemplo, aqui eu poderia ter uma página chamada Vida Pessoal. Então poderia ter aqui, ó, Vida Pessoal. E aí eu poderia voltar aqui no blocos básicos do Notion. E aí, ó, vou usar aqui o que a gente já aprendeu. Se eu clicar aqui no quadradinho aqui, ó, do lado e pedir um duplicar, ele vai criar uma nova página, ó, percebe? Aí eu venho aqui, ó, clico nessa página e aí eu posso trocar aqui para, por exemplo, estudos. E aqui eu começo a criar uma estrutura de páginas que é mais ou menos como se fosse um site ali, que você vai colocando as páginas dentro do site e você consegue acessar essas páginas por links. E trazendo aí para o que a gente conhece melhor, que é o conceito de Windows, é mais ou menos como se você tivesse uma pasta e você fosse colocando ali as suas pastas, então, dentro de páginas aqui no Notion. Então vou criar mais uma aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, no quadradinho e der um duplicar, ele vai criar uma nova página. Aí eu clico na página e aí eu vou trocar aqui, ó, para vida profissional. Então percebe, eu começo a criar páginas dentro de páginas
e aí eu consigo começar a separar a minha organização. Vou clicar aqui, ó, de novo em blocos básicos do Notion. Então a gente criou aqui algumas páginas. Então vamos começar a organizar aqui e eu vou apresentar aqui o nosso próximo comando. Deixa eu só ver se é ele que vem aqui, ó. Vou dar um barra. Não, ainda não é ele, mas eu vou apresentar ele daqui a pouco e aí a gente já usa ele na prática aqui. Então bora lá. O nosso próximo comando aqui que eu vou apresentar para você aqui de blocos básicos do Notion é o lista de tarefas. O que é o lista de tarefas, Caco? Lista de tarefas, ele cria esse quadradinho aqui que você consegue marcar quando você vai concluindo aí as suas tarefas. Então, por exemplo, vai fazer uma lista de compras, vai fazer a sua lista de tarefas do dia, você pode usar esse bloco aqui. Eu costumo usar sempre para coisas que eu tenho para fazer, para algum checklist que eu tenho para fazer aí de viagem. Aqui em casa a gente tem uma lista de compras que a gente usa todo mês, então eu venho aqui na prática e acabo colocando aqui, sei lá, leite. Aí eu costumo colocar assim, ó, leite 4x, que são 4 leites. Ah, molho de tomate. Eu coloco molho de tomate, são 10x. Ah, e tem aqui, sei lá, vamos colocar aqui café. Café a gente coloca 4x também. E aí você vai criando a sua lista. Então esse bloco, depois que você insere ele ali com o comando barra, se você for dando enter, ele vai criando outro quadradinho, porque ele já entende que você está no modo lista de tarefas. Então aqui bem simples, né? Bem básico, você consegue aí criar lista de tarefas em qualquer página que você estiver usando aí. Então, por exemplo, aqui você poderia ter uma página aqui que pode ser a sua vida pessoal. Dentro dessa página de vida pessoal, você poderia ter a sua lista de compras, né? Então vamos colocar aqui, opa, errei aqui. Então vamos lá, aqui a gente tem a nossa vida pessoal. Dentro de vida pessoal vou dar um comando barra com a perninha para a esquerda, vou colocar uma nova página e aí nessa nova página eu vou colocar aqui minha lista de compras. E aí coloquei minha lista de compras, vou dar um enter aqui, de novo comando barra, sempre usando aqui os blocos básicos. Estou mostrando só como usar o bloco básico aqui. Você vai vir aqui em lista de tarefas, vai incluir a sua lista e aí você vai sair incluindo aí as coisas da sua lista de compras. Ah, molho de tomate, ah, macarrão, ah, sei lá, arroz. E aí você vai colocando as quantidades. 1x, 5 quilos. Aqui você vai colocar, sei lá, 6 pacotes. Tá? E aí você vai criando sua lista de compras. Por que isso, cara? Olha que legal que fica. Se você voltar aqui em blocos básicos, e aqui já explicando a estrutura de pastas, né, dentro do Notion, usando páginas, se você vier aqui dentro da sua vida pessoal, você vai ter a sua lista de compras, que quando você clica nela, você vai ter aqui todos os itens. E aí todo mês você pode vir marcando, terminou a compra, desmarca tudo para você usar no próximo mês. Esse é um jeito que eu uso muito aqui a lista de tarefas no meu dia a dia em várias páginas do Notion, porque aí você pode começar a criar várias páginas e ir organizando aí várias áreas da sua vida. Vou voltar aqui no bloco básico do Notion, então ó, clicando aqui, ó, tá vendo onde está meu mouse? Aqui em cima, então vou clicar em blocos básicos, apresentei aqui para você lista de tarefas. Beleza? Bora aqui para o nosso próximo comando, aqui para o nosso próximo bloco básico do Notion, que é o que eu queria falar lá, que é o nosso título. Olha o toque do cara, né? Vou trocar aqui o O porque tá maiúsculo, mas vamos lá, bora lá falar de título. Então vamos lá, de novo, tô insistindo aqui no comando barra até para você fixar. Então colocou a barra, ele abre aqui o menu para você. E aí eu quero colocar um título 1 aqui. O que é o título 1, cara? Ó, então ele não criou nada, né? Você vai ver a diferença do título 1 na hora que você começar a escrever. Vou aproveitar as coisas que a gente está incluindo aqui já para apresentar para você os tipos de título. Então o título 1, quando eu começo a escrever aqui, por exemplo, bloco de texto, ele vai criar aqui, ó, um título 1. Se eu pegar aqui, ó, no quadradinho do lado de bloco de texto e puxar ele, eu consigo arrastar esse cara. E aí eu vou soltar ele aqui, ó, em cima de vou acordar, pretendo fazer exercícios, que é o nosso bloco de texto. E aí, ó, percebe? Eu usei aqui um título 1 para colocar o nome aqui na nossa função, aqui no nosso bloco básico que eu já apresentei para você. Então bora incluir aqui o nosso título 2, eu vou usar o barra aqui, ó, e vou pôr aqui o título 2. E o título 2 ele vai ser páginas, então bloco de páginas, que a gente também incluiu ali, ó. Percebe que ele fica um pouco menor do que o título 1? Ó, então eu vou pegar aqui no quadradinho da esquerda e vou puxar aqui, ó, para cima em bloco de páginas.
E aí aqui tem as nossas páginas aqui que a gente foi criando, que serve aí como pastas dentro da sua estrutura do Notion. E vou também incluir um título 3, que aí aqui eu vou mostrar para você como é que você pode incluir de uma outra maneira. Se você apertar aí 3 vezes o hashtag e der um espaço, você cria um título 3. E aí você pode incluir aqui lista de tarefas. Então posso aqui, ó, lista de tarefas, que é aqui o que a gente já apresentou também. Bora pegar aqui o quadradinho e puxar aqui, ó, para cima da nossa lista de tarefas. Caco, você mostrou aí o hashtag, funciona também para os outros títulos, para o título 1, para o título 2? Funciona. Se você usar um hashtag espaço, você cria um título 1. Então bora lá, hashtag espaço, hashtag mais espaço, você cria um título 1. Se você der 2 hashtags e espaço, você cria um título 2, mais espaço, você cria um título 2. E se você der 3 hashtags, ó, vou dar 3 hashtags, vou dar espaço, você cria um título 3, mais espaço, você cria um título 3. Beleza, galera? Então aqui, ó, você pode usar tanto o comando barra, né? E aí escolher aqui o título que você quer, quanto você pode ir aqui, ó, e colocar o comando hashtag espaço, e aí ele cria um título 1, 2 hashtags mais espaço, ele cria um título 2, 3 hashtags mais espaço, ele cria um título 3. Fechou? Bora aqui em frente, então vou usar de novo aqui o nosso comando barra para abrir a nossa próxima opção. Opa, vamos lá, comando barra. E aí já passamos aqui pelos 3 títulos, bora aqui para a tabela. Vamos incluir uma tabela, que também é um bloco básico. Eu vejo que muita gente tem dúvidas sobre tabela, e aí eu vou incluir aqui. Ó, percebe que ele incluiu aqui uma estrutura de tabela bem simples aqui, ó, 2 colunas e 3 linhas aqui, e aí eu consigo já sair escrevendo aqui. Então posso colocar aqui, ó, clientes, posso colocar aqui tipo de pagamento. E aí se eu quiser aumentar aqui a minha coluna, eu consigo aqui, ó, se eu vier aqui no maisinho que tem do lado, eu consigo ir colocando mais colunas. Se eu vier aqui, ó, no maisinho que tem embaixo, eu consigo colocar linhas. Se você clicar aqui nessas 2 flechinhas, ele vai colocar ali, ajustar a tabela ali para a largura da página. Então vou colocar aqui, ó, percebe? Ó, vou me puxar aqui, ele deixou do tamanho da página. Vou dar um Ctrl Z porque eu não quero que isso fique desse jeito. Tem aqui algumas opções que são linhas do cabeçalho, ó, que aí eu posso colocar aqui o título e coluna de cabeçalho também, que eu vou deixar aqui a nossa tabela bem organizada aqui. Funciona mais ou menos como o Excel. A grande diferença aqui da tabela dentro do Notion é que essa tabela aqui você não consegue colocar fórmula. Você consegue colocar a fórmula em outra tabela, que é ali a base de dados, mas isso é assunto para um outro vídeo. Se você gostaria de aprender mais sobre base de dados, de saber como é que funciona, como é que você pode criar, coloca um comentário aqui que eu vou saber que você está interessado. Beleza? Vou dar o Enter aqui, ó, vou incluir um título 1 aqui, ó, para tabela. Então vou escrever aqui bloco de tabela, ó, bloco de tabela, e aí eu vou colocar o nosso bloco de tabela, o nosso título aqui, em cima da nossa tabela. Fechou? Vamos em frente aqui, cliquei já aqui embaixo, vamos dar um Enter, eu não gosto das coisas muito grudadas. Vamos novamente aqui com o comando barra. Então a gente já passou por texto, página, lista de tarefas, título 1, título 2, título 3, tabela, e agora vamos falar de lista com marcadores. Lista com marcadores simples, a famosa bolinha ali. Como que eu uso isso na prática no dia a dia? Eu já vou aproveitar aqui, ó, vou clicar aqui na linha de cima, vou dar um Enter e vou incluir o título aqui, ó. Então vou colocar aqui, ó, bloco de lista com marcadores. Lista de marcadores. Como que eu uso isso daqui na prática, no dia a dia? Eu uso muito para fazer roteiro do YouTube, para organizar os meus estudos. Então aqui na prática, vamos dizer aqui que eu estou estudando, estou lendo aí, sei lá, um livro, talvez lendo o livro Essencialismo. E aí eu tenho aqui, por exemplo, a minha estrutura de organização, e aí eu vou criar aqui uma estrutura que depois eu vou colocar aqui, ó, capítulo 1. Eu vou colocar o nome do capítulo. E aí aqui eu vou fazer um resumo, um breve resumo do que fala o capítulo 1. Depois eu vou criar aqui, breve resumo, tem que escrever que senão ele não deixa dar o enter. Aí, ó, vou criar aqui capítulo 2. Então eu uso muito para criar um sistema prático, objetivo de coisa que eu estou estudando ou de algum roteiro que eu estou criando para o YouTube. Por exemplo, esse vídeo aqui poderia ser blocos básicos Notion
Aí eu teria aqui, sei lá, texto, teria páginas, teria títulos. Aí dentro de títulos eu teria título 1, título 2. Então percebe, aqui eu vou organizando aqui o roteiro para que depois eu possa usar, para que depois eu possa organizar isso dentro das minhas pastas ali do Notion, dentro das minhas páginas, né? Vamos começar a pegar o costume. Página é o mesmo que pasta dentro do Notion. Então lá no Windows pasta, dentro do Notion página. E sem mais demoras, vamos em frente aqui. Eu vou aqui de novo dar alguns enters aqui. Eu vou de novo aqui no comando barra. Vamos descer aqui o nosso próximo bloco aqui básico é a lista numerada, que ela funciona bem parecida com a nossa lista ali de marcadores. Então vou colocar aqui, ó, vou dar uma subida aqui, vou descer, vou colocar um título 1 aqui com hashtag espaço, lista numerada. Então, ó, esse é o bloco de lista numerada. Vamos colocar aqui bloco. Então aqui, ó, fica legal a gente criar, por exemplo, uma lista de prioridades. Então, qual que é a minha prioridade do dia? Ah, gravar YouTube. Então, vou colocar aqui, qual que é a minha segunda prioridade do dia? Gravar Insta e TikTok. Qual que é a minha terceira prioridade do dia? Finalizar templates do Notion. Então percebe? Aqui a gente vai criando lista numerada. E aí se você vai dando Enter, ele vai criando outro numeral. Se você der um Tab aqui, ó, ele vai criar aqui o sub-item, né, do seu número. Então ele vai criar o 3A e você consegue ir organizando. Isso é bem legal para roteiro também, para quando você está aí trabalhando num projeto, quer criar aí o passo a passo para você seguir, a lista numerada vai ajudar bastante. Então bora de novo aqui no nosso comando barra. Qual que é o bloco que a gente vai falar agora, Caco? É um bloco que eu gosto bastante, que é lista de alternantes. Então vamos criar ela aqui, ó. E percebe que ela criou uma setinha aqui, ó. Então aqui eu consigo criar, por exemplo, essencialismo. Estou usando o mesmo exemplo aqui para ficar mais fácil. Então aqui seria um hashtag bloco de lista alternantes. E aí aqui, ó, como é que funciona essa lista alternantes, né? Você consegue ir criando coisas dentro dessa setinha aqui. Então, coisas que você quer esconder ou uma estrutura de organização que você vai abrindo aí, tipo aqueles fax que você vê em sites da internet, você consegue colocar aqui. E aí, por exemplo, eu consigo colocar uma lista de alternantes dentro da lista de alternantes. Calma que vai ficar mais tranquilo aqui, ó. Vou dar um comando barra e vou de novo pedir lista de alternantes, ó. Então vou pedir lista de alternantes e aí eu posso colocar aqui, ó, capítulo 1, que aí aqui é o nome do capítulo. Então percebe? E aí eu posso colocar aqui, ó, capítulo 2, nome. E aí como que isso me ajuda na prática? Fica tudo organizadinho aqui, ó, eu consigo expandir e aí eu vou ter aqui um resumo do meu capítulo 1. Resumo capítulo 1. Ah, eu consigo ter aqui o meu resumo do capítulo 2. Ah, eu posso ter aqui uma organização de, sei lá, dos meus estudos, do meu conhecimento. Posso ter aqui, por exemplo, uma estrutura que pode ser, sei lá, deixa eu pôr aqui, lista de alternantes. Posso ter aqui uma estrutura que pode ser, por exemplo, estudos, vamos pôr aqui, ó, faculdade pessoal. O que é faculdade pessoal, Caco? Eu gosto de chamar de faculdade pessoal as coisas que você quer estudar, as coisas que você quer construir. E aí o conhecimento que está te faltando, você organiza as coisas que você quer estudar, as coisas que você quer construir primeiro, né? Para depois você correr atrás das habilidades. E aí você cria uma organização para você correr atrás desse conhecimento. E aí aqui eu vou colocar de novo a lista de alternantes. E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, produtividade. Opa, produtividade. Posso colocar aqui gestão do tempo. Posso colocar aqui autoconhecimento. Isso daqui na verdade faz parte mesmo da minha faculdade pessoal. Então tem aqui marketing. Então são coisas aí que eu vou estudando, que eu quero aprender, porque eu sei que isso vai me ajudar aí com os meus propósitos. Então percebe, aí eu consigo ir criando aqui a estrutura, né? E aí eu deixo tudo organizadinho, porque eu posso criar dentro aqui de autoconhecimento as coisas que eu vou estudar. Então eu posso criar aqui a, sei lá, lista de alternantes de novo, né? Que aqui eu tô mostrando para você que você vai criando lista de alternante dentro de lista de alternante. E aqui em autoconhecimento eu poderia, por exemplo, procurar aqui Ikigai, falando de ferramentas. Ah, eu poderia procurar aqui roda da vida, poderia colocar aqui.
Então percebe, eu consigo ir organizando as coisas usando essa lista de alternantes. E aí quando eu não estou usando eu posso fechar para não ficar aquela bagunça dentro da minha página. Legal? Beleza? Bora aqui para o nosso próximo bloco. Vou dar um Enter, apresentamos aqui lista de alternantes. Comando barra, qual que é o nosso próximo bloco? Nosso próximo bloco é citação. Para que usa citação? Para qualquer coisa que você queira destacar dentro da sua página. Pode ser uma citação de alguém, pode ser alguma coisa que você considera importante. Por que usar a citação, né? Porque ele cria esse tracinho aqui, ó, do lado, e aí ele vai deixar tudo marcado aqui, ó. Você vai conseguir, por exemplo, vamos pegar aqui, vamos duplicar e vamos sair colando, ó. Ele vai deixar destacado aqui o que é citação. Para você deixar aí alguma coisa bem visível, alguma coisa que você queira atuar, alguma coisa, alguma citação de algum livro, alguma parte importante do seu estudo, você pode usar aí a citação. E eu vou criar aqui o nome, né? Vou usar aqui ó, o hashtag espaço e vou criar aqui ó, bloco de citação. Então, beleza? Criamos aqui ó, o bloco de citação, que é esse bloco aqui que fica com o risquinho aqui ó, do lado esquerdo. E aí a gente deixa aqui ó, pra gente saber que a gente apresentou o bloco de citação. Beleza? Bora aqui para o nosso próximo bloco. Vou dar um espaço, comando barra novamente. Nosso próximo item aqui de bloco básico é o divisor. O que é o divisor? Aqui não tem muito segredo. É uma linha que ele inclui aqui, ó. Então não sei se dá para ver direito. Deixa eu me puxar aqui, ó. Eu até marquei em azul. Ele cria uma linha para você dividir, para você ir deixando as coisas mais bonitinhas. Se você clicar aqui ó, em cima dessa linha 2 vezes, você consegue, por exemplo, puxar ela aqui ó, para embaixo do bloco de citação. Se você puxar ela aqui para outro lugar, quando aparece essa linhazinha azul, significa que você pode soltar e ele vai trazer o bloco para cá. Então aqui ó, esse é o bloco de divisor. Para que serve? Para que usa na prática, Caco? Para você organizar a sua página, para você criar algumas divisões. Eu gosto muito de usar depois de títulos ali, então você consegue ir organizando usando esse divisor. Para facilitar a nossa vida aqui, ó, vou copiar esse bloco de citação aqui, ó, dei um Ctrl C, um Command C aqui no Mac. Vou colar ele aqui, ó, e vou só trocar aqui, ó, para bloco de divisor. Divisor, beleza? Bora em frente aqui, vou de novo no comando barra. E o nosso próximo bloco aqui que eu quero apresentar para você é o bloco link para a página. O que é isso? Vamos clicar aqui e quando você clica ele já te pergunta para qual página que você quer fazer o link. E aí qualquer página que você tenha dentro do seu Notion, você pode selecionar aqui, ó. Então percebe, ó, ele pegou aqui ó, as minhas páginas que eu tenho aqui no meu menu lateral esquerdo. Trouxe projetos, trouxe vídeos de YouTube. Então vou linkar aqui ó, com vídeos de YouTube. E aí ele cria aqui uma página que é um link. Se eu clicar aqui, ó, ele me leva lá para os vídeos do YouTube. Se eu clicar aqui, ó, também, ó, percebe, ó, eu já tô na página. Então aqui, ó, em blocos básicos do Notion, quando a gente pede para criar um link para uma página, ele cria aqui, ó, e aí você consegue ter acesso rápido na sua outra página aí dentro do seu Notion. Como é que isso pode te ajudar? Conforme você for criando as suas páginas de organização, vamos dizer aqui, ó, vou vir aqui ó, em particular, do lado de particular tem um maisinho aqui, ó. Se você vier e começar a criar suas páginas aqui, ó, vamos colocar aqui hábitos, por exemplo. Ah, vamos criar uma outra página aqui. Vamos colocar aqui vida profissional. Então criamos aqui 2 páginas. E se voltarmos aqui ó, no nosso bloco básico do Notion, que é a página que a gente está trabalhando, eu vou até excluir essa daqui de cima, ó, que não tem nada, que é que eu tinha deixado pronto aqui. Vou excluir. Então, ó, se eu clicar aqui ó, do lado da página aqui, ó, tem os 3 pontinhos, e aí eu clico e vou em mover para a lixeira. Então movi para a lixeira aquela página que estava em branco, voltei aqui na nossa página que a gente está trabalhando. E aí descendo aqui, ó, eu criei aqui um link para vídeos do YouTube, mas eu poderia, por exemplo, começar a organizar as minhas páginas, centralizar em uma página aqui que eu vou usar como minha página inicial, e aí eu posso ir criando os links para as minhas outras páginas. Então eu poderia ter um link aqui para minha página de hábitos. E aí você começa a entender como é que são construídos aqueles templates que você vê. São várias páginas que são linkadas, que são organizadas uma dentro da outra, até que você tenha ali uma estrutura que contempla toda a organização que você precisa, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional ou nos seus estudos. Bora lá, já falamos aqui então de link para a página, vou dar um Enter aqui, comando barra,
o nosso último bloco é um bloco que eu uso bastante, gosto muito desse bloco, e é o bloco chamado bloco de frase de destaque. Ah, Caco, por que você gosta tanto desse bloco? Porque eu uso ele como container, ó. Você viu aqui, ó, eu coloquei ele traz um íconezinho, que se você clicar você pode trocar para qualquer ícone aqui que você tem aí de emoji. E também ele cria aqui um bloco para você escrever. Por que isso é legal, Caco? Porque aqui, ó, se eu der um hashtag espaço, ele cria um título 1. E aqui eu vou criar aqui um bloco de frase de destaque, que é o nome desse bloco que a gente incluiu. Beleza? E aí eu vou pegar essa nossa linhazinha aqui, ó, o bloco de divisor, e vou trazer aqui, ó, tá vendo, ó, que ele marcou a linhazinha azul ali, ó. E aí eu criei aqui, ó, uma estrutura, um container que eu posso começar a me organizar. Aí olha que maluquice, eu posso pegar, por exemplo, essa citação e trazer aqui para dentro também. Ó, e aí eu começo a criar um bloquinho que eu consigo começar a me organizar aqui usando a frase de destaque. Percebe? Aí, ó, como é que isso funciona na prática, né? Se eu vier aqui, por exemplo, do lado aqui do frase de destaque, do bloco todo, né? Ó, percebe que ele tem todas as linhas tem esse quadradinho. Então eu venho aqui do lado do bloco, clico aqui, peço um duplicar, e aí eu posso ter um outro bloco desse aqui. E aí o que eu faria com isso daqui na prática? Eu pegaria aqui, ó, do lado também no quadradinho e puxaria aqui, ó. E aí eu criei aqui dois containers que eu começo a poder me organizar. Então aqui eu poderia escrever aqui tarefas e ao invés aqui de citação, eu poderia trocar isso daqui para uma lista de tarefas, por exemplo. E aí eu quero mostrar para você lá aquele menuzinho lá que eu não falei, que é o transformar em. Então bora lá. Então percebe, ó, eu criei aqui o nosso container de tarefas. E aí, ó, se eu vier aqui nesse quadradinho do lado da citação, ó, citação é esse negócio que tem marcado aqui que é essa linha, né? Se eu vier nesse quadradinho e vir em transformar em lista de tarefas, ele cria uma tarefa aqui, ó. E aí eu começo a conseguir me organizar usando um bloco e deixando visualmente bonito. Por isso que a gente usou aqui, ó, o nosso frase de destaque. Então aqui eu poderia colocar aqui, sei lá, lavar o carro. Aí se eu der um espaço ele vai criar uma outra tarefa, poderia pôr aqui revisar orçamento, percebe? E aí ele começa a ficar bem organizado. Aí eu posso ter aqui desse lado, eu posso ter aqui, ó, tarefas semana que vem. E aí eu posso ter aqui uma lista também de tarefas, que aí eu vou copiar esse nosso bloco aqui, ó, e vou trocar, vou clicar aqui no quadradinho, vou excluir. E aí se eu vier aqui, ó, tá vendo? Do lado do divisor e der um maisinho, ele cria uma linha. E aí eu colo aqui as minhas tarefas. E aí eu posso ter aqui, sei lá, estudar para a prova. Posso ter aqui, por exemplo, responder clientes. E aí você já está criando uma estrutura mais organizada, né? Eu fui mostrando para você os blocos básicos. E aí com a frase de destaque você consegue começar a criar esse tipo de organização para você começar a organizar suas coisas, para você começar a organizar suas páginas. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Eu espero que esse vídeo realmente ajude você a começar a entender melhor como é que funciona o Notion, como que você começa a se organizar. Então eu quis apresentar aqui para você. E caso você tenha ficado com alguma dúvida, caso você tenha ficado com algum ponto aí voando, coloca um comentário aqui. Eu vou ter o maior prazer de te ajudar, de responder, de tentar te apoiar. Caso você tenha sentido falta de alguma coisa, coloca aqui nos comentários também. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu curtir, porque isso ajuda demais o nosso trabalho aqui, ajuda esse vídeo também a chegar para outras pessoas, para que mais pessoas consigam se organizar, tenham acesso a essas ferramentas, a esse conhecimento, para que elas consigam construir e viver aquilo que elas desejam. Se você por acaso quer ver algum vídeo específico sobre Notion ou sobre qualquer assunto que a gente fale sobre produtividade, gestão do tempo, organização, rotina, como que você se organiza, planejamento, coloca aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de criar esse vídeo e trazer aqui para compartilhar com você, porque eu tenho certeza que se te ajudar, vai ajudar outras pessoas também. Se você por acaso caiu aqui de paraquedas, ainda não conhecia o meu trabalho,
trabalho, ainda não conhecia aqui o nosso canal, aqui a gente fala de gestão do tempo, produtividade, organização, para que você não fique naquela correria maluca de tentar dar conta de tudo, de tentar correr para salvar o mundo, para que você foque naquilo que é realmente importante, escolha aquilo que é realmente importante e organize a sua vida para construir e viver isso. Se você gostou da ideia, curtiu a iniciativa, já se inscreve, ativa o sininho. Toda semana tem 2 vídeos aqui no canal. Vai ser um grande prazer para mim compartilhar conhecimento com você e eu espero que você também interaja aqui, compartilhe aí quais são as suas vivências, as suas experiências, que com certeza vai somar demais. Eu sou o Caco, esse é o canal Sou Estrategista. Eu admiro demais você por estar buscando conhecimento, por estar buscando evolução. Agradeço demais você pelo seu tempo e atenção. A gente se vê muito em breve no nosso próximo vídeo. Tamo junto, valeu!